dos mesmos. E passando a semana estudando sobre o sacerdote, sobre o profeta, a gente depara com... Nós deparamos com tanta importância, irmãos, e isso nos levou também a um outro mundo de mistérios interessantes, que eu não vou falar em detalhe para os irmãos, mas que é muito pouco compreendido pela igreja, muito pouco. Eu poderia perguntar aqui, e talvez nessas centenas ou dezenas de pessoas que nós estamos aqui, pouquíssimas saberia responder o que é o tabernáculo, quais são as coisas que tinha no tabernáculo e como que era feito o serviço dentro do tabernáculo. Aí alguém pode perguntar assim: mas isso nada importa. Importa, porque está na palavra, está no livro de Hebreus, que é o Novo Testamento, e Jesus cumpre tudo isso ali que eu quero mostrar como uma sombra bem rápida. E se Deus permitir, eu vou continuar aos domingos falando sobre sacerdote e entrando em detalhes do tabernáculo, e você vai conseguir compreender as coisas do Antigo Testamento com maior facilidade, que foram cumpridas em Cristo Jesus, tornando a palavra de Deus algo mais real para a sua vida, em nome do Senhor. Amém, queridos? Por que eu trouxe sobre o tabernáculo? Eu não falei nada do tabernáculo no domingo passado, porque a vida de um sacerdote se dirigia no tabernáculo. Sem tabernáculo não havia sacerdote, sem tabernáculo não tinha função sacerdotal, no tempo onde o Senhor instituiu Moisés e Arão e as pessoas para trabalhar ali. Então, resumindo, porque eu não consigo falar tudo o que eu queria trazer para vocês devido ao tempo, eu não fico bem quando passa das 9 horas. Então, vou tentar fazer um resumo das coisas, bem um resumo. No domingo nós vamos trabalhando e voltando e tendo maior detalhe das coisas espirituais. Eu quero que você preste atenção para você entender. Preste atenção comigo, de onde que surgiu o trabalho sacerdotal, da onde que surgiu o profeta e quais que eram os deveres de cada um. Acompanhe comigo a história, que Deus, depois de tirar o povo do Egito, veio então no deserto uma grande multidão, liderada por quem? Por Moisés. Moisés liderava multidões. Algumas pessoas disseram que era 800 mil, outros já chegaram a 1.200.000 de pessoas. O mínimo que é certo era 600 mil pessoas que saíram do Egito. Então vamos colocar numa faixa de 600 mil pessoas que Moisés está liderando, conduzindo pelo deserto até chegar aonde? A terra prometida, a terra de Canaã, né? Eu não preciso dizer que nós também, semelhantemente, trabalhamos com essa linha. Nós estamos num deserto, cheio de dificuldade, toda hora falta alguma coisa. Lá no deserto faltava água, faltava comida, faltava união. É a mesma coisa do nosso convívio hoje em dia na igreja, até a gente chegar à estatura de homem perfeito no céu. Então, depois que o Senhor tirou aquela multidão do Egito, levou para o deserto, o Senhor viu uma necessidade de existir pessoas que ministrassem em favor da vida das pessoas, além de Moisés. E aí, querido, veio uma pergunta no meu coração. Irmão, se você não tem costume de frequentar uma igreja que estuda a palavra, então fica com as suas perguntas, venha aos domingos, que eu vou começar a falar em mais detalhes para você acompanhar. Eu estou correndo aqui devido ao horário, então tem muita coisa. O que eu estou te dizendo aqui era para ter feito a introdução muito antes, para estar chegando nesse ponto. Então, mas eu gostaria que você ficasse ligado, você vai conseguir pegar algo no seu espírito aí, em nome do Senhor. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Preste atenção, querido. Estudando agora aquela multidão, tem um outro aí que eu peguei rápido no final, passa, tem um outro, isso, eu volto. Olha para você ver, era uma multidão de pessoas e tinha um tabernáculo lá no meio, onde as pessoas faziam, os sacerdotes, eles ministravam ao povo, a Deus em favor do povo. Agora a pergunta é: por que Moisés não foi escolhido para ministrar ali no tabernáculo? Por que Moisés não foi escolhido? Porque esse tabernáculo aqui, que vocês estão vendo ali no meio, que de fato não é um quadrado, porque
o comprimento é maior do que a largura, é um retângulo, né? Então, cada detalhe desse tabernáculo no meio ali foi ditado por Deus. Deus que disse assim para Moisés no monte: Moisés, você vai fazer um tabernáculo. E é interessante que Moisés não falou assim: não, beleza, eu vou ali na Casa Máscara, no depósito lá, Palhares, eu vou ali na Silvana, eu compro os materiais, né? Procura aí o pastor Júlio que trabalha com madeira e o pessoal vai dar uma força, o Adriano faz a parte da eletricidade, a gente vai decorar. Não aconteceu isso. Deus falou assim: você vai fazer, e eu vou te falar tudo que você deve fazer, conforme o modelo que já existe no céu. Interessante isso. Deus falou: você vai fazer, mas você não vai fazer nada de você, você só vai obedecer, é só isso. Me obedece, e o resto eu garanto. É o contrário que nós fazemos hoje, né? Primeiro a gente faz, você cria o plano, o projeto, você relaciona com quem você quer, você convive com quem você quer, do jeito que você quer, você compra o que você quer, você traz o seu filho do jeito que você quer, e depois você traz na igreja e fala: Senhor, abençoa. E é por isso que não tem mudança nenhuma. Nós não obedecemos. Mas vamos lá. Aí o Senhor fala com Moisés: irmãos, pode parecer que não, pode parecer que essas estacas aqui, que eu tenho que comprar o laser, tá? Para mim. Pode parecer que dá um sentido que foi o povo que fez, né? As mulheres construíram essa coxinha, esse negócio. Deus mandou que cada madeira, essas estacas no chão, tivesse um tamanho e fosse de uma propriedade específica. Deus que disse a Moisés o tamanho que seria aquela cortina e de qual seria o pano. Foi Deus que falou que essa parte tinha que ser branca e aquela do meio ali fosse púrpura, fosse carmesim. Foi Deus que disse qual que era o comprimento e a largura. Foi Ele que mandou, está vendo aquelas cordas que tem no tabernáculo e colocaram no chão, naquela tenda? Foi Deus que falou quantos centímetros que tinha que ser aquela corda. Foi Deus que disse que as tábuas... Passa, deixa eu ver se tem outra aí em detalhe. Não, só peguei... Volta, deixa eu ver se eu consigo outro. Não consegui outro em detalhes não veio outro. Mas essas tábuas ali, lá no tabernáculo, ali no meio, ela não era direta no chão, ela tinha 20 centímetros que apoiava ela, que era de prata. Era Deus que mandou fazer. Tudo isso aqui, Deus, você vai fazer do jeitinho que eu te disser. Não muda nada. E Deus falou: esse jeito que você vai fazer já existe no céu. Já existe no céu. Só me obedece. Então esse tabernáculo não é algo que todo mundo que via esse tabernáculo, ele sabia que era Deus estava em cada detalhe ali. Era a ordem de Deus que foi cumprida. E por que não foi Moisés escolhido para servir esse tabernáculo? Porque fazer o serviço no tabernáculo era algo gratificante e não era fácil. Hoje eu não consigo fazer isso por causa do nosso tempo. Quem sabe domingo que vem um pouco, ou no segundo sábado de cada mês, todo segundo sábado, eu estou dando um estudo aqui a respeito das coisas espirituais, começando de oração. Possa ser que em algum sábado eu trabalhe nos detalhes do tabernáculo, explicando a vocês por que de cada coisa que aponta para Jesus. Cada detalhe ali aponta a algo espiritual. Passa aí. Só você sentir o drama um pouquinho, irmão. Para entrar em toda essa tenda só tinha uma porta. Para entrar lá, para entrar só tinha uma porta. Desse tamanho, milhares de pessoas, só tinha uma porta. Desse tamanho, com 1 milhão de pessoas, só tinha uma porta. Só para você sentir. Jesus disse que ele é o quê? João 10, não é isso? Eu sou a porta. Ele disse que ele é o quê? O caminho. Só tem um, não tem outro. Tudo aqui que o Senhor Deus passou para Moisés há 1500 anos antes de Jesus, já apontava para Jesus. Cada detalhe disso aqui. Só tinha uma porta. E é interessante, irmão, que Jesus, às vezes ele era flexível com alguma coisa. Às vezes Jesus aceitava, ele olhava o pecador, ele aconselhava. Mas
Quando se falava de entrar e servir a Deus, Jesus não dividiu glória com ninguém. Ele foi se não, para a gente não falar chato, eu vou falar assim, foi insistente, ele falou assim: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a verdade. Ele estava dizendo: você nunca vai conseguir chegar até no Santo do Santo se não for por Jesus. Jesus disse isso, sou eu que sou. Jesus não dividiu isso com ninguém, irmão, não tem mais ninguém. Hoje no discipulado nós trabalhamos sobre isso um pouquinho. Tem gente que tem Jesus como centro de todas as coisas, mas ainda fica lá: Jesus é o meu Senhor, mas se o pastor não orar por mim, Jesus é o meu Senhor, mas se José, se Antônio, se Maria, se Aparecida, se o Papa, se aquela mulher de Deus não fizer isso, divide o coração. Nunca consegue essa pessoa chegar lá no final, onde está lá o Santo dos Santos, a arca, aonde foi colocada. Porque o sacerdote, ele entrava pela porta. Aí eu vou trabalhar com vocês em detalhes, sobre cada detalhe disso aqui. Primeira coisa, quando ele entrava, tinha o altar do holocausto, onde eram feitos os altares. Eu vou explicar sobre isso. Depois tinha a bacia de bronze. Passa aí, Bruno, eu acho que tem um detalhe aqui, ó. Ele entrava pela porta, tinha um altar, onde as pessoas levavam sacrifício. Depois do altar tinha a bacia. Eu quero explicar sobre isso com vocês. E esse pátio que vocês estão vendo aqui, ó, dentro dessa cortina, era onde as pessoas normais, comuns, sem ser pessoas da tribo de Levi, elas podiam ficar. As pessoas só podiam entrar nesse átrio, nesse pátio. Elas não podiam de maneira alguma adentrar aquelas cortinas ali, de maneira alguma. Aquelas cortinas ali dentro só entrava os sacerdotes, que eram da tribo de Levi, mas ninguém entrava. E dentro daquelas cortinas ali tinha dois repartimentos. Passa aí, deixa eu ver. Olha aqui, olha. Depois que entravam as cortinas, da parte ali, ó, até aquela divisão que tem 4 madeiras lá, onde é o altar do incenso, era um lugar santo, aonde o sacerdote entrava para fazer trabalhos e sacrifícios em relação ao povo. E aquele último quadrado, chamado Santo do Santo, ou Santíssimo, só o sumo sacerdote, era o sacerdote líder, que podia entrar uma vez só por ano. Só entrava uma vez por ano, não entrava na hora que quisesse, não, era uma vez por ano. E se entrasse ali de qualquer maneira, entrava e morria, porque a presença do Senhor o matava ali. Era tanto que os judeus, uma vez por ano, quando chegavam na vez do sumo sacerdote entrar, uma corda era colocada na cintura do sumo sacerdote e ele entrava, porque se caso ele morresse, o pessoal ia puxar a corda, porque não podia entrar lá dentro para pegar, porque se entrasse morria também. O trabalho do Santo Santo, e isso era feito ali no meio do povo. Passa, deixa eu ver se tem. Então essa imagem ficou bacana. Entrava só por uma porta. Eu vou explicar para vocês depois sobre isso. Quero explicar sobre as madeiras, sobre as cores que Deus escolheu. Passa aí. Volta. Essa é a imagem bem bacana que dá para entender. E aqui, ó, aqui dá para entender melhor. Esse é o lugar santo, aonde tinha a mesa ali, onde tinha os pães da propiciação. Tinha um candelabro, eu vou explicar sobre isso. Tinha esse quadrado aqui, onde eram feitos os incensários, que hoje significa as orações. E só depois que tinha o Santo Santo, onde tinha a arca da aliança, com os querubins, onde só o sumo sacerdote entrava. Dá para entender que Deus gosta de detalhes, né? Que Deus gosta de organização. E quem não aprende a obedecer, irmãos, é o que o pastor Walter leu em Provérbios 13, né? Acho que foi Provérbios 13 que o senhor leu aqui. Que a pessoa que não aceita a correção, que não gosta de obedecer, não adianta servir a Deus. Deus gosta de detalhes. Deus é organizado e Ele é cheio de coisas que exigem obediência. Às vezes você nem entende, mas se você não entender, até não tem tanto problema, mas obedeça. É melhor você obedecer sem entender do que eu fiz porque eu não entendi direito, então não tem desculpa. Então esse era um trabalho que o Senhor fazia através das pessoas. Aí a pergunta que eu volto: isso era honroso? Isso era digno? Vocês podem olhar ali que a roupa do sacerdote também não é comum. Foi Deus que mandou, Deus que escolheu a roupa do sacerdote. Foi Deus que falou que tipo de roupa que eles deveriam usar, como que deveria vestir, por que deveria usar cada cor.
Então, irmãos, era um trabalho bonito, delicado, sério, em favor do povo. Agora a pergunta é, volta, outro, naquele sacrifício, segundo, isso. Depois eu faço a pergunta. As pessoas entravam e faziam sacrifício ali, onde está aquele fogo ali, para perdoar os seus pecados. Senhor, pequei, então trazia um animal e fazia sacrifício ali. Só que não terminaram, porque o sacerdote tinha que clamar em favor do povo. Aí ele fazia todo o trabalho lá dentro. Tinha que ter um líder que intercedesse em favor do povo. Aí eu achei interessante, por que não foi Moisés escolhido para ser o destaque? Foi o irmão de Moisés, chamado Arão. Por que Deus escolheu Arão, sendo que Moisés não era o top? Não foi ele que foi chamado, escolhido, e Deus chamou Arão. Por que foi Arão que foi colocado como sumo sacerdote e não Moisés? Por que foi Arão que vestiu a roupa que Deus falou que deveria vestir? Moisés não vestiu, foi Arão. Moisés não era bobo de vestir. Arão que vestiu a roupa contendo as 12 pedras. Foi Arão que vestiu e fazia. Por que foi Arão e não foi Moisés? É o que nós acabamos de ler. Olha lá. Hebreus capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, e ele é constituído a Deus em favor dos homens. Todo sumo sacerdote ele tinha que ser tomado dentre os homens, tirado dentre os homens. Moisés não foi tirado dentre o povo, porque quando o povo hebreu estava no Egito sofrendo, sendo escravo, Moisés era o quê? Filho, príncipe, filho da filha de Faraó. Moisés ele não sofreu a escravidão, ainda que ele estava no Egito. Ele não sabia o que era tomar uma chicoteada nas costas, ele não sabia o que era comer comida que o povo jogava, ele não sabia o que era trabalhar tantas horas e não poder dormir. Porque ainda que ele era hebreu, naquela época ele não sofria com o povo. Ainda que ele fosse um grande líder, ele não podia ser o sumo sacerdote, porque ele não foi tirado dentre os homens, ele foi tirado do palácio do rei. Mas Arão não. Arão estava lá no meio envolvido. Ele sentia o cheiro, ele sabia o que doía, ele sabia como alimentar menos para dividir com o outro. Arão conhecia a necessidade do povo de perto, e é por isso que Deus não coloca Moisés, chama Arão, ainda que Moisés tenha um destaque maior. Eu achei isso muito interessante, irmãos, fantástico da parte de Deus, e pelo livro de Hebreus descrevendo, porque nós encontramos pessoas com desejo de servir a Deus e de ajudar, mas não gostam de estar envolvido com ninguém que tem necessidade. Nós encontramos pessoas falando assim: se eu pudesse eu fazia, se eu tivesse condição eu ia, que vontade que eu tenho de fazer algo a mais para Deus, mas nunca está junto de alguém que está em necessidade e é fraco, nunca se compadece. E olha o detalhe, o livro de Hebreus 5, a Bíblia fala que ele compadece dos ignorantes e do errado. Está aí Hebreus 5. A pessoa diz que quer ajudar e abraçar, mas quem ele quer ajudar já tem que estar num nível bem avançado de aperfeiçoamento. Se a mulher estiver errando demais e estiver dando problema demais, manda para o inferno ou tira da igreja, mas na minha vida eu não quero problema. Não consegue ajudar. Eu já estou te explicando quais que são as características de um sacerdote. Porque o sacerdote ele é chamado para no mínimo 3 coisas básicas. Primeiro, ministrar a Deus. Ele servia a Deus. Primeira coisa.
Antes de servir aos homens, ele era escolhido por Deus para servir a Deus. Ele obedecia a Deus, ele ministrava a Deus, ele sabia a hora de entrar, a hora de sair, ele dirigia orações, ele obedecia tudo que o Senhor tinha decretado para ele. A primeira coisa do sacerdote, ele ministrava a Deus primeiro, em favor da sua vida primeiro. Está escrito no livro de Hebreus que ele ministrava aos homens e a si mesmo, porque ele também era rodeado de fraqueza. Primeira coisa do sacerdote era ministrar a Deus. É um outro detalhe interessante. Por que as coisas do mundo e das igrejas estão do jeito que estão, irmãos? Porque a gente vê pessoas querendo fazer tudo quanto é coisa na igreja, mas se você chama para a comunhão com Deus, não aparece. Para um momento de oração, não vem. Levanta um dia de jejum, não tem. Se fala uma palavra de conserto, a pessoa sai e fica 2 semanas servindo na igreja. Quem falou que a palavra estava jogando ponto para alguém. Como que você pode ajudar alguém se você não ministra a Deus? Não está em obediência e sintonia. Você vai aprender, como se diz Paulo, né? Paulo escreve assim: algumas mulheres estão sempre com nós, ouve a verdade, mas nunca vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ouve, está com nós, convive com nós, ouve. Eu estou citando mulher, não é pegando no pé não, porque fala mulher mesmo, né? Lógico que tem um homem também. Mas ouve, aprende, sabe, ainda fala assim, ó, eu sei que eu estou errado. Aí dá uma justificativa. Eu estou vendo algumas pessoas rindo, não sei se está servindo para alguém. Mas a pessoa vai dizer, ó, pastor, eu sei que não convém, mas eu sei que eu deveria, pastor, ter feito isso, mas ainda fala assim, ó, tem uma coisa que eu posso fazer para ajudar lá na igreja, para ministrar o Senhor? Aí eu tenho que falar, tem, mas, né? Você responde do mesmo jeito, não, tem muita coisa na igreja, mas a ação do sacerdote, ele ministra a Deus primeiro, ele envolve com Deus primeiro, ele quer Deus primeiro, tudo que é de Deus ele aceita. O sacerdote não é um cara chato, irmãos, é um cara que obedece ao Senhor, para depois ministrar. Essa é a primeira coisa do sacerdote. A segunda coisa que o sacerdote fazia, ele ensinava o povo o que Deus passava para ele. O sacerdote fazia o quê? Ensinava o povo a obedecer a Deus. Ele ministrava o povo, ele ensinava o povo como fazer. Porque aqui, ó, quando o povo chegava para fazer o sacrifício, não chegava de qualquer maneira não. O sacerdote falava qual era o tipo de animal, como que deveria fazer. Quem tivesse condição maior, que se a pessoa fosse rica, não podia chegar, irmão, com passarinho, com pardal lá não. Tinha que chegar com boi. Se fosse pobre, aí chegava com passarinho. O sacerdote ensinava a forma, o horário, o jeito, como fazia, como chegava, como vivia aqui dentro do tabernáculo e lá fora, na tenda, foi lá fora. Isso, olha aqui, ó. Ele ensinava como sacrificava aqui dentro e o sacerdote ensinava como que o povo tinha que viver lá fora. É por isso que tem leis. No Antigo Testamento nós vamos ver leis. Até se alguém comprou, até se alguém matou, até como fazer negócio, como emprestar as coisas. O sacerdote ensinava a ministrar a Deus no centro e coloca no outro. Aqui, ensinava a ministrar aqui na casa de Deus, no tabernáculo, e ensinava eles a viver ali fora. É o segundo princípio do sacerdote. Não, eram vários, tá? Mas eu peguei os 3 que dá para entender melhor. Primeiro ele ministrava a Deus, depois o sacerdote, ele ensinava o povo. E é por isso que eu achei interessante essa palavra aqui. As pessoas que não aprendem, irmãos, a ter o coração voltado para as coisas do Senhor, para abrir a mente para a ministração que é feita nas igrejas, e não sabe acatar as coisas, nunca vai viver bem na casa do Senhor, na presença de Deus, e nunca vai ser luz lá fora. Não tem jeito. Se a gente não aprende a comunhão aqui dentro com os irmãos, se a gente não aprende a obedecer a palavra e ouvir as coisas de Deus com o coração alegre, ainda que às vezes Deus fala, a gente fica, né, triste, mas se você não acatar isso, não adianta você vir, é sair lá fora, vai continuar sendo pedra de tropeço para a vida das outras pessoas. Começa tudo no mundo espiritual, não tem jeito, não tem jeito. E a última coisa que o sacerdote fazia, irmãos, a primeira ele ministrava a Deus, a segunda ministrava o povo a viver no mundo espiritual e viver bem lá fora. E o sacerdote também fazia outra coisa.
O sacerdote, quando tinha um grande problema, ele consultava a Deus como tomar decisões. Você já ouviu falar em Urim e Tumim? Eram duas pedras que o sacerdote tinha. Quando tinha grandes dúvidas, o povo e o rei vinha ao sacerdote pedir opinião. Então ele consultava a Deus e Deus dava direção, onde ir, como fazer, se podia ir, se não podia, se tinha que ficar parado, se tinha que avançar. E é interessante que isso aí, irmãos, quantos anos que eu falei que tem antes de Cristo? 1500, e essas coisas continuam aparentemente do mesmo modo na igreja. Continua do mesmo modo, esse ofício e a dedicação do povo. É lógico que não temos mais o tabernáculo, mas que temos hoje pessoas que ministram, que ensinam, que aconselham, e pessoas que precisam desenvolver e precisam estar aqui, continuam do mesmo modo. E continua também do mesmo modo a rebeldia no coração de uns para ouvir a verdade e obedecer, a liderança que não tem temor de ministrar a Deus em favor da própria vida, para depois estar abençoando os outros. Essas coisas continuam ainda avançando. Está a sua vida diante de Deus. O princípio então rápido do sacerdote, irmãos, o tempo é bem corrido. Hoje eu peguei a palavra bem tarde, nós vamos melhorar isso, tá? Em nome de Jesus. O certo é o louvor, a oração principal, e até 7h15. O louvor não passar de 7h45, e a gente pegar a palavra nesse horário, para pedir oferta antes das 8. Não pode ir desse modo. Hoje foi um erro aqui, viu? Oração até 7h15, o louvor 7h45, pede oferta, no máximo 8 a gente pega a palavra, porque senão o tempo fica corrido, não cansativo. Entendeu? Jamais pode, a gente tem que, nós vamos concentrar nisso. Domingo que vem nós vamos fazer melhor, em nome de Jesus. Pode passar disso, porque senão você faz as coisas corridas, tira do seu foco, e você tem dificuldade, às vezes, pessoas de estar compreendendo as coisas do mundo espiritual. Queridos, deu para você entender alguma coisa a respeito do sacerdote? Não foi tudo, vou estar falando mais com o tempo, tá? Aos domingos, não foi tudo, só para a gente entender. Aí vem a pergunta, que é o seguinte: e o profeta? E o profeta? Se o sacerdote ministra a Deus pela vida dele, se o sacerdote ministra aos homens, se o sacerdote ajuda o povo a tomar decisões consultando a Deus, o que o profeta faz? Aí eu escutei o que o reverendo falou, que para mim foi fantástico. O reverendo, nome alemão, não sei pronunciar, mas o reverendo falou assim: se o sacerdote fizesse o papel perfeito, não havia necessidade de profeta. Se o sacerdote cumprisse o seu papel, não precisava de profeta, porque o profeta ele é levantado para trazer o povo de volta à palavra de Deus. O profeta, na maioria das vezes, ele é levantado para corrigir o povo, e ele começa corrigindo o sacerdote. Porque quando o profeta levanta para corrigir o povo, é porque o sacerdote deixou de ministrar a Deus, de ministrar os homens, e já está vivendo de qualquer maneira. Repara que os profetas sempre levantavam contra o erro de alguém, e principalmente da liderança. Agora eu pergunto para você o seguinte, não vou perguntar, eu vou afirmar porque é texto. Estou correndo, irmãos. Apocalipse 1:5 vai falar que o Senhor constituiu os homens a sacerdotes e a reis. Vocês lembram que no dia que eu dei uma ministração, que eu ensinei, que o louvor começava lá em Satanás, que ele ministrava, depois passou pelos sacerdotes, alguns usavam na barra uma bolinha que tocava, que era como se fosse louvando ao Senhor. Aí os sacerdotes acabou com Caifás, quando Caifás rasga as vestes diante de Jesus. E o Caifás não podia rasgar as vestes diante de Jesus, porque sacerdote nenhum podia rasgar suas vestes. Por que não podia? Foi Deus que mandou fazer, Deus não mandou rasgar. Foi Deus que mandou vestir, Deus não tinha mandado tirar. Então o sacerdote, quando o sacerdote rasgava suas vestes, ele estava simbolizando: eu acabo com a linhagem sacerdotal, eu não mais obedeço ao Senhor. Então Caifás ficou cego. Quando Caifás rasga as vestes diante de Jesus, Caifás está falando: eu estou passando o sacerdote para você, ainda que Caifás não sabia o que ele estava fazendo. Ok, querido? Isso é uma revelação grande, viu? Para você entender as coisas do mundo espiritual. Quando Caifás rasga as vestes diante de Jesus, quando Jesus está sendo julgado, ele não sabia, mas ele estava dizendo para Jesus: a partir de hoje eu não ministro mais, se o Senhor quiser, o Senhor fica à vontade. E Jesus pega esse poder do sacerdote e entrega à igreja. Hoje é a igreja que cumpre o papel sacerdotal, é o povo. Então, é por isso que Apocalipse 1:5
5:10, se eu não estou enganado, ou 6:10, 2 Pedro, vai falar que a igreja é escolhida para ser sacerdote. Não é líder, é a igreja. Não é pastores, é a igreja. Cada um de vocês que crê em Cristo Jesus, vocês têm a autoridade, a autonomia para ministrar Deus em favor da vida de vocês, ministrar a família, amigos, aonde você estiver, para eles a Deus, e orientar qual decisão deve ser tomada. Por falta da igreja, de você, por falta de nós não vivermos obedecendo esse princípio, a família é destruída, no trabalho tem todo tipo de perseguição, às vezes até dentro da igreja o negócio não prospera, porque você não toma sua posição de sacerdote, de líder da sua casa, como esposa, como marido, como filho, como governante, como alguém que busca a Deus, que ministra ao povo e que sabe tomar decisão dependendo da orientação de Deus. É por causa disso. Você tem autonomia. O Senhor falou assim: olha, está aberto para você, para fazer o que sacerdotes escolhidos, só eles, podiam fazer. Jesus conquista isso e entrega para a igreja. Agora, irmãos, eu vou terminar. São 10:09, dizendo para vocês o seguinte: o livro de Hebreus, que você acabou de ler, se você puder, eu vou te dar um para casa. Decorrente a semana, lê esse livro de Hebreus. Ele tem 13 capítulos. Isso, 13. Gostaria que você lesse o livro de Hebreus, porque no domingo que vem vai ficar mais fácil você compreender algumas coisas. Esse escritor de Hebreus, ele começa falando de Jesus de uma forma como não foi falado quase que em nenhum outro livro da Bíblia. O escritor de Hebreus, ele começa a falar de Jesus de um jeito tão magnífico que o escritor esquece de colocar até o próprio nome. E hoje é uma confusão, ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns falam que é Paulo, outros falam que foi outro, ninguém sabe ao certo. Porque o escritor começou a falar tanto de Jesus e com tanto amor, que ele esqueceu de escrever o próprio nome dele. E que nós venhamos viver desse tipo, né, irmão? Que eu diminua, que Cristo apareça, não é assim? Que a gente diminua, é isso que é o Evangelho. O escritor de Hebreus, ele fez isso. Ele ficou tão empolgado quando ele compreendeu as coisas espirituais e tudo que Jesus conquistou ali, porque Jesus era o Cordeiro Pascual, aonde tinha o pecado do mundo. Tudo que Jesus viveu, irmão, estava ligado ao tabernáculo. Tudo que ele viveu. Era preciso um cordeiro para ser sacrificado, para tirar o pecado do povo. João começa gritando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo tem a ver com o tabernáculo, a vida de Jesus. Tudo, é por isso que eu quero ensinar você sobre o tabernáculo, para você entender isso. Cada detalhe de Jesus tem a ver com o tabernáculo. Então o escritor de Hebreus, ele começa a falar que esse tempo da lei não era ruim, mas existia um tempo melhor. É como se diz aquele ditado, né? O melhor ficou melhor ainda. O melhor melhorou. Não era que o antigo ele não prestava, mas o atual é superior. O escritor de Hebreus, ele começa a falar isso, que antigas coisas que eram feitas eram boas e foi úteis, mas em Jesus a situação está infinitamente maior e melhor. E o escritor de Hebreus, ele começa a detalhar quem que era sacerdote, quem que era Moisés, quem que era a tribo de Levi. Ele começa a descrever quais que são as pessoas que trabalhavam ali, e até os anjos, porque ali os querubins estavam em cima da arca. Passa a foto. Passa. No finalzinho dá para a gente ver aqui, ó, com dificuldade, mas já tem outra. Essa arca aqui da aliança era feita por querubins. Querubins estavam acima da arca, tampando as asas dos querubins, se encontravam assim. E o escritor de Hebreus, ele vai trabalhar tudo isso. E o escritor vai falar, é interessante, como o escritor coloca uma coisa boa e tira e coloca outra melhor. O escritor começa a falar: gente, por que vocês estão vivendo nessa dificuldade? Porque se os anjos são bons, Jesus é superior aos anjos. Porque o Pai do céu nunca chamou anjos para sentar à direita, mas Jesus, ele chamou e deu a ordem para que se assente à direita de Deus. O escritor fala assim: gente,
O tempo de sacerdote foi bom, mas só que o sacerdote aqui nessa época tinha que fazer sacrifício para o povo e para ele mesmo, porque a Bíblia fala que ele também era rodeado de fraqueza. Aí o escritor de Hebreus tira o sacerdote e fala: mas Cristo é superior, porque ele fez o sacrifício da própria vida e ele mesmo viveu sem pecado, então ele é superior a todos os sacerdotes que ali existiam. O escritor de Hebreus, ele diz assim: gente, por que vocês ficam questionando que o templo acabou, que se não tem mais sacrifício, que a gente não tem como mais servir a Deus? Aí o escritor diz: porque esse Jesus, o Cristo, antes de existir sacerdote, a Bíblia fala que ele já era sacerdote, segundo a ordem de... quem falou? Melquisedeque. É uma outra coisa que eu quero explicar a vocês. Melquisedeque. Porque para ser sacerdote ali, era só da tribo de Arão, da família de Arão, da tribo de Levi, da descendência de Arão. Mas Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É um homem que viveu, irmão, muito antes de existir tabernáculo. E eu não tenho tempo de explicar isso para vocês. Mas Jesus, ele já era sacerdote antes de existir o tabernáculo, dizendo que Jesus, ele é o início, o meio, o fim. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. E o escritor de Hebreus, ele é interessante como ele tira uma coisa boa e coloca outra superior. De modo que Jesus fez todos os sacrifícios. E para mim terminar, eu quero terminar com aquele versículo que está em Hebreus. Talvez eu vou ter dificuldade de encontrar ele agora, mas diz assim: foi conquistado por Jesus o direito de nós entrarmos agora no Santo do Santo. Coloca lá, vamos deixar isso aí. Só o sacerdote entrava no santo. O povo tinha que ficar no pátio. Coloca lá outra foto. O povo ficava no pátio. Outra. Aí, tem outra. Cadê o pátio? Isso. O povo só ficava aqui. O sumo sacerdote entrava. Põe aquela primeira que estava, Bruno. O sacerdote só entrava aí, nesse primeiro lugar. E só o sumo sacerdote entrava no final. Aí o escritor de Hebreus fala: depois que Jesus cumpriu todos os requisitos do tabernáculo, com a morte dele, com a vida dele, ele conquistou, não é para mim nem para a igreja, é para você, o direito de entrar agora, não uma vez por ano, mas quando quiser, e se manter lá dentro, no Santo do Santo. É por isso que quando Jesus morreu, a Bíblia fala que o véu se rasgou. É essa cortina aqui que rasgou quando Jesus morreu. Irmão, nós temos que estudar isso para você aprender as coisas que Jesus cumpriu. Tudo está ligado a isso aqui, viu? Quando Jesus morreu, a Bíblia fala que o véu, essa cortina aqui, ó, grande, que separava o santo do santíssimo, ela foi rasgada. Foi rasgada, irmão, e foi pelo poder de Deus. Não foi o homem que pulou lá em cima e rasgou, não. Jesus morreu. E a Bíblia diz: e o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. Ouviu? Rasgou. O Senhor estava dizendo: a partir de hoje não tem mais necessidade disso mais. Foi por isso que Jesus gritou na cruz: está. Jesus falou: cumpri todo o sacrifício. Aí o Pai falou: então não precisa mais de tabernáculo. Aí você tinha que falar pelo menos amém, né? Eu vou estar repetindo. Quando Jesus falou: está consumado, Jesus estava dizendo: eu fiz, Pai, o sacrifício, eu sou o Cordeiro Pascual, eu cumpri todos os ritos que tinha que ser cumprido de uma forma perfeita. Amém. Não era para falar agora, eu não terminei. Vocês estão me atrapalhando, eu já estou atrasado daqui. Queridos, agora vai cair tudo minha mente aqui. Mas vocês entenderam, né, irmão? Você tem direito de entrar no Santo do Santo a hora que você quiser. E não é entrar e sair, não, é entrar e permanecer na presença de Deus. Jesus conquistou isso para você. O profeta, para terminar, o profeta, irmãos, ele recebia de Deus. Deus falava com o profeta: ó, entendi, vou falar. Sim. Aí o profeta falava: vós que está vivendo em pecado, a ira de Deus vai cair sobre vós. O inferno
sentia que ele estava no nível superior, ainda que o profeta também era pecador. O profeta Deus usava para corrigir mesmo. O profeta recebia e ele ia contra. Agora o sacerdote, não, o sacerdote fazia isso mais ou menos, né, eu acho. O profeta ficava assim, tá? Deus falava e o profeta, sei, você aí, ó, você está passando a mão no queixo, meu, Deus está me dizendo tudo, tá? Conserta, não entendi. Você de óculos, da direita, da alva, da alvinha, né? Só Deus sabe. Você entendeu? O profeta, ele incumpre, ele pegava mesmo. E o profeta tirava onda, porque na maioria das vezes ele vivia uma vida de santidade com Deus, muita oração, então ele não tinha moral para fazer isso. Agora o sacerdote, não, ainda que ele queria fazer isso, o sacerdote fazia assim, ó. Ele virava para Deus. E o sacerdote fazia, pai, o pessoal é fraco. Não consegue. Não, só tem que entender que não consegue. Nós sacrificamos ontem. Eu sei que errou de novo. Mas o senhor fala que quando pecar para trazer um animal, pois é, aceita. Não, o senhor não pode matar eles. Se o senhor matar, mata eu. Eu não falava isso. Moisés falou, eu não falava. E Moisés falou, então mata eu primeiro aqui, ó. O senhor tem que ajudar o povo precisa de ajuda. Não, aí o sacerdote, se for sacerdote, ele fazia todo o sacrifício no átrio, ele entrava no santo, fazia incessar o que era a oração, e quando ele chegava no santo do santo, ele falava, pai, Deus, ou então chamava de Eterno, Deus Shaddai, eu estou aqui em favor do povo, então ele ajoelhava, né, com a oração, em favor do povo, ajuda o povo, tem misericórdia da igreja. Isso é o trabalho do sacerdote. Deus, vocês entenderam por que a diferença? Amém. Os dois são importantes. Mas Deus, eu acho que hoje Deus precisa mais de sacerdote do que profeta. Porque se o sacerdote, você, cumprir o seu papel na sua casa, dentro da igreja, e compadecer daqueles que são ignorantes e fracos, não precisa nem de levantar sacerdote para cortar o dedo na casa, porque toda a igreja vive em unidade. E eu oro para que o Senhor levante mulheres e homens de Deus com esse coração. Porque fácil não é para ninguém. Mas quando nós vivemos unidos numa só fé, num só amor, em uma ajuda mútua, Satanás não encontra lugar para agir. E indiferente se você é dessa igreja, de outra igreja, eu te dou um conselho também pela Bíblia. Fica de pé para ver se nós estamos terminando. Olha aqui, queridos. Eu quero ler isso junto com vocês. Hebreus, capítulo 13, o último capítulo, para a gente terminar. Para você entender por que o Senhor falou isso. Porque a pessoa que é sacerdote, que sofre em prol do outro, essa pessoa não tem quase que vida própria. Vai sofrer pela vida do outro mesmo. Vai padecer pela vida do outro. E quando resolver um problema com alguém, já tem uns 3 na porta esperando ajuda. A pessoa, o homem e a mulher que tem um chamado para ser sacerdote, não compadece mesmo. Compadece de pessoas que ninguém quer ajudar. É para você entender, se você tem um ministério mais profético ou sacerdotal. Se for profético, amém. Então dedica muito à santidade, à oração e deixa Deus te usar para colocar as coisas em ordem. Mas eu fico feliz, sabe por quê, irmãos? Porque o escritor de Hebreus, ele fala que Jesus, ele não diz assim, ó, Jesus é o profeta maior. Ele não fala isso, irmãos. Outro mistério para você, outro detalhe, estava esquecendo dessa. O escritor não fala assim, ó, Jesus é o grande profeta. Ele não fala isso, ele fala Jesus é o grande sacerdote. Por que ele fala que ele é o grande sacerdote e não o grande profeta? Porque o grande profeta acusa, o sacerdote defende. O grande profeta aponta, o sacerdote sofre em prol do outro, para ajudar a levantar, não é para apoiar o erro. E eu fico feliz quando a Bíblia fala que Jesus é o grande sacerdote, ou seja, ele é aquele que sofreu mais do que todos em prol da nossa vida, ele é o grande sacerdote. O apóstolo João fala que ele é tão grande e maior do que todos, que além de ter feito um sacrifício aqui na terra, ele é o seu advogado no céu. Por quê? Que maravilha, irmãos. Nem sei se eu falo isso. É porque, irmãos, além de Jesus ter feito o sacrifício na terra,
Porque quando Deus falou com Moisés, faz um tabernáculo de acordo com o que eu te mostrarei, um tabernáculo que já tinha no céu. Jesus está assentado, ou está em serviço, lá no céu, como se fosse, se assim é, no Santo do Santo até hoje, intercedendo em favor da igreja, porque ele é advogado e intercessor. A Bíblia fala que Jesus intercede ao Pai. Então Jesus ainda está fazendo sacrifício. Não pensa que parou, não. Jesus ainda está fazendo sacrifício, porque ele agora não está na terra, mas no céu ele está intercedendo e advogando em favor da sua vida. Amém. Ou por que você acha que você não morreu ainda, que não foi destruído, irmão, que não veio mal sobre a vida? Jesus defendendo e advogando a sua causa. E não é para concordar com você continuar vivendo dessa maneira, não, viu? É lutando para você consertar. Porque se ele não advogasse, você já tinha perdido. E a morte do corpo e a alma já tinha ido. Hebreus 13 vai dizer assim: se você é dessa igreja ou de outra, é interessante. Por que o Senhor manda fazer isso aqui? 13:17. Pode ler em voz alta. Cada um lê um versículo em voz alta. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Está vendo, irmãos? Obedece às pessoas que oram por vocês e que quer o melhor pela vida de vocês. Nós nunca falamos nada para condenar a vida de alguém, é para ajudar. O Senhor manda, obedece porque vela pela alma. Tem o pastor Walter aqui, tem os irmãos que servem ao Senhor, tem o pastor Júlio. E eu não falo para destaque, mas precisa entender, que precisa falar, precisa entender. Nós oramos aqui todo dia de segunda a sexta, de 7 a 8h30, 9 horas. Se você passar e a porta estiver fechada, irmão, é porque eu chego aqui, quando dá 7h30 não apareceu ninguém, eu fecho a porta, eu fico aqui. Você pode bater que a gente abre, porque aí você ora com mais à vontade. Eu nunca começo orando pedindo pela minha vida. Cito o nome de todo mundo. Eu tenho uma lista do nome das igrejas. É nome que não acaba mais. De membros de famílias, orando para o Senhor ter misericórdia, pessoal de trabalho, repreender. Você não consegue viver mais para você, irmãos. Você não consegue, o Senhor te escolhe para isso. Não tem como, você não tem uma vida normal. A vida nossa está na igreja o tempo todo. Hoje é o terceiro domingo do mês. Ao terceiro domingo do mês, eu já falei com a Ramayana, domingo de manhã, a gente faz o que você quiser. Você só tem um domingo de manhã, um terceiro domingo de manhã. A gente assiste um filme, a gente vai na feirinha, a gente faz uma tarefa junto. Fica à vontade, mas meio-dia eu tenho que voltar, porque eu prego de noite. Então a gente sai, igual saiu hoje, aí, quantas horas, Paula? Mas já é 11h40, viu? Você não tem uma vida sua, você não tem como. A maioria dos irmãos aí pode viajar, pode ter um relacionamento, pode dar um erro assim. Mas deixa vocês ficar sabendo de um erro meu. A maioria que sai da igreja. Você não tem uma vida comum nem normal. Não tem. Eu já casei com a Ramayana e no primeiro mês nós já levamos 2 pessoas para morar lá em casa. Já passou 6 pessoas lá para casa. E o último que saiu lá de casa quarta-feira, que estava na rua, ele saiu e nem falou assim, obrigado, pegou a roupa e saiu. Eu ainda gritei o nome dele e falei assim, ó, Deus abençoe, se eu precisar eu procuro. E se ele precisar de novo, aí eu vou ter que convencer a Ramayana, mas por mim a porta está aberta de novo. Porque não é porque você é bom, irmãos, Deus te coloca algo dentro de você. E às vezes você até tenta tirar isso, sabe, Senhor? O Senhor esqueceu alguma coisa aqui, ó, arranca essa bondade que eu não pedi o Senhor. Mas não tem como. Não tem como isso. Então é por isso que a Bíblia fala, obedecei aos líderes, aos guias, aos pastores, porque vela para a vossa alma. Porque vamos dar conta delas a Deus. Ainda manda fazer isso aqui, eu peço para vocês oração. Amanhã nós vamos voltar com a programação na televisão às 3 horas da tarde. O programa vai voltar amanhã às 3 horas da tarde. O dono da televisão falou comigo assim, pastor Apolo, minha família tem um grande carinho por você e pela igreja, porque vocês nos ajudaram aqui. E eu não vou cobrar de vocês durante esses 15 dias que faltam esse mês. Você vai vir para a televisão, não precisa pagar nada. Aí mês que vem a gente senta para confirmar o valor. Você aceita? Eu falei com ele, olha, aceito.
mas estou aceitando pela fé, porque eu sei que até o final, até fevereiro, nós estamos com muita dívida, nós fizemos uma reforma na igreja, está devendo muita coisa, mas Deus vai prover para si o cordeiro para o sacrifício. Então eu gostaria que os irmãos orassem nesse favor. Amanhã o programa começa às 3 da tarde, vai até às 4 horas, para Deus levantar a gente para estar abençoando a programação. Nós não temos condição nenhuma de ter a programação, conheço a real necessidade daqui, mas se o Senhor quer e quiser nos manter ali, mês que vem a gente vai ter a condição de firmar um contrato, de cumprir ele, como foi cumprido por quase 2 anos ali na televisão, em nome de Jesus. Versículo 18, lê aí para a gente acabar. Orai por nós, porque confiamos pelo povo que, como aquele que tudo quer voltar honestamente. E roga, por distância, Jesus não passar, para que eu, mais depressa, seja excluído. Votos e saudações, eu oro a Deus, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conserto, que é o sangue de Jesus eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, que Ele vos aperfeiçoe em toda boa obra, para que faça a vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por meio de Cristo Jesus, a qual seja glória para todos sempre. Amém. Aí termina o livro de Hebreus com essa bênção em nome do Senhor. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso em nome de Jesus. Eu creio que a palavra do Senhor ficou algo no seu coração. E vamos orar agora, agradecer. Nos ajude com louvor para a oração final. Você, cadê o Breno? Ajude aqui em nome de Jesus. E a gente agradece ao Senhor. Perdão pelo horário, irmão, 9h10. Mas domingo que vem nós vamos estar mais dentro do horário em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por meio do sacrifício de Jesus, que nos dá direito de toda hora, se quisermos, entrarmos e permanecermos no Santo do Santo, rendendo ao Senhor oração e graça e pedindo ao Senhor misericórdia. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, em favor do teu povo e da igreja, de cada mulher, de cada homem, de cada jovem, adolescente que se encontra aqui, que cada pessoa tenha um desejo real de servir ao Senhor, para ministrar ao Senhor louvores, obedecer e ajudar as pessoas que estão necessitadas, porque cada homem e cada mulher aqui é sacerdote de Deus, escolhido para reinar. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Ah, Jesus, eu te dou graça porque o Senhor nos defende e nos ajuda. Oramos a Deus. Ora a Deus, irmãos, 2 minutos em favor da sua vida e da sua família. Você é sacerdote de Deus, livre da sua casa e da sua família. Jesus te defende e intercede por você. Você não está aqui à toa e o diabo não pode te escravizar. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou, seja sacerdote a partir de hoje, em nome de Jesus. Ministra ao povo. Pai, ajuda a tua igreja. Não sabe viver. Ajude a tua igreja. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Não aceita o bom se Deus tem o melhor para a sua vida. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, O Deus de paz, pelo sangue de Jesus, sabe que viver. Ele vos aperfeiçoe Onde estiver, em toda boa obra, clamar pela glória, para fazermos a vontade de Deus, glória de Deus. operando em vós o que perante Ele é agradável, por meio de Cristo Jesus, o qual seja a glória para todos sempre. Seja sacerdote, esposa sacerdote, marido sacerdote, filho sacerdote, seja jovem sacerdote. Aprende a interceder e a sofrer pelos ignorantes e errados.
Jesus pela sua vida. Entra no Santo do Santo com autoridade. O véu foi rasgado. Você tem autoridade de entrar. Conquista dons para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta. E você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Que Deus faça resplandecer sobre vós o rosto dele. Que Deus lhe dê vida e paz. Que o Senhor endireite os teus caminhos. Que o Senhor tire a dúvida do teu coração. Que o Senhor te ajude nas necessidades e fragilidades.